Fala pessoal, bom dia. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho que fizemos lá na Universidade Federal de Minas Gerais. A gente construiu um dashboard aí de análise de viabilidade de projetos, né? Foi uma aplicação bem interessante, onde a gente pôde desenvolver muitas skills aí de um processo de BI. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente desenvolveu lá. Esse que vocês estão vendo aqui é a carinha do nosso dashboard, né? Os dados foram gentilmente cedidos aí por um grande amigo meu, Danilo Brás, foi da dissertação de mestrado dele. Então, nós utilizamos esses dados para fazer, não uma análise, é uma análise de dados, mas não no termo que nós comumente conhecemos, né? A análise que a gente fez foi uma análise mais de impactos estratégicos que determinados KPIs podem ter no nosso projeto. Então, é uma análise de viabilidades. Então, só para vocês entenderem, aqui está um menuzinho que nós desenvolvemos. Nós temos uma análise de cunho financeiro, um exemplo, né? Tem muitas outras análises, e aqui nós temos outras análises de cunho mais técnico. Então, também é um exemplo. Então, se eu clicar aqui e ele me leva para a tela de análise de cunho financeiro, onde eu tenho influência, por exemplo, de CAPEX, que é o nosso capital, no meu preço mínimo de venda, né? Isso está relacionado com a minha competitividade de mercado. Aqui eu consigo fazer uma análise de volatilidade. Então, se eu seleciono um cenário específico, eu consigo ver qual é a média do meu MSP e qual que é a volatilidade, né? Que seria o desvio padrão dele. Também consigo relacionar a minha VPL, o meu Net Present Value com o meu CAPEX, e também outros indicadores. Aqui eu tenho um gauge indicando como que varia o meu VPL e como que varia o meu payback, né? Para eu ter análises mais assim aprofundadas a respeito de como que varia o meu payback, por exemplo, que é um indicador financeiro importante em relação a qualquer cenário que eu escolher. Então, se eu escolher um cenário, o pior cenário do preço da matéria-prima, ele consegue dar para mim os filtros cruzados aqui. Aqui eu estou no meu melhor cenário de CAPEX. Se eu pegar o pior cenário de CAPEX, eu perco competitividade, porque o meu MSP sobe, né, e também fica bem volátil. Aqui eu tenho algumas informações mais... Aqui é média de cada cenário, então conversão de celulose em glicose. A gente está falando de uma biorefinaria aqui. Então, eu tenho várias informações legais a respeito do meu projeto e aqui eu consigo ver o impacto de cada uma. Eu também posso mover a minha análise, né, do ponto de vista técnico. E como técnico, eu escolhi a energia específica, ou seja, quanto de energia eu gasto para produzir 1 tonelada do meu produto, tá? Então, aqui eu tenho um gauge mostrando a energia média, energia específica média, como que ela varia, né, que é o desvio padrão, efeito de variáveis técnicas. Então, por exemplo, eu selecionei aqui extração de enzima numa etapa chamada organosolve, mas eu não vou entrar nos aspectos técnicos. Aqui eu tenho efeito de conversão de reação química, né, que é um parâmetro bem técnico, na energia específica. Então, se eu pegar o pior cenário das duas conversões, eu tenho a maior energia específica, né? 104 gigajoules por tonelada de produto produzido. Então, é bem interessante. A gente pode ter um panorama bem legal aqui da nossa viabilidade de projeto. Uma coisa que eu também achei interessante é que essa carga de enzima, numa das etapas do nosso processo, não influenciam a minha energia específica. Agora, partindo um ponto... Então, esse é o nosso dashboard, né? Essa é uma possibilidade de aplicação, tá? Mas eu também queria mostrar um pouquinho para vocês mais dos aspectos técnicos do nosso projeto. Então, eu vou aqui abrir o meu Power Query
só para vocês verem como que foi feito todo o processo de eu fiz um processo bem legal de ETL, né? Extract, Transform and Load. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu achei interessante de mostrar foi que eu fiz a minha carga de dados baseado num script Python. Então, eu escrevi esse script Python, obviamente eu não escrevi aqui no editor de texto do Power BI, porque eu acho um pouco ruim. Eu escrevi no Visual Studio, mas isso não influencia. E a partir disso, todas as transformações que eu fiz foram no Power BI, utilizando, vamos pegar aqui, por exemplo, a minha tabela fato, eu fiz todas essas transformações utilizando linguagem M, né? Utilizando o nosso editor avançado aqui de transformações de dados. Então, a gente fez uma modelagem conhecida como Star Schema para poder transformar todos aqueles dados importados lá do Python na nossa tabela fato e nossas tabelas de dimensão, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu tenho uma tabela fato, uma tabela bem grandona, que ela vai me trazer todas as informações que eu preciso, mas eu também tenho tabelas de dimensões, né? Onde eu tenho as minhas primary keys e aqui na tabela fato eu consegui, por meio de linguagem M, criar as minhas foreign keys, ok? E depois que eu fiz todas essas transformações por ETL, eu criei uma modelagem de dados conhecida como Star Schema, onde todos os relacionamentos, nesse caso específico, são relacionamentos um para muitos, onde eu me relaciono a tabela dimensão com a foreign key da tabela fato. Tá? Então, vocês podem ver que esse projetinho foi bem interessante, do ponto de vista tanto de aplicabilidade de modelagem de dados e mecanismos de BI, como também de aplicações de técnicas de transformação de dados. Beleza? Espero que todos tenham gostado aí e fiquem ligados aí para mais conteúdos misturando engenharia química com ciência de dados. Valeu, pessoal!